Olá, amigos da Dourados Web TV, novamente com o programa Ponto de Vista, hoje abordando o tema os cristãos e o marxismo. Muitas pessoas dizem que os cristãos, os primeiros cristãos, eram marxistas, sobretudo porque tinham tudo em comum. Bom, primeiro é preciso ressaltar a diferença cronológica entre o cristianismo e o marxismo, que é uma ideologia econômica que se contrapõe ao capitalismo, tendo como principal teórico Karl Marx. Ora, o cristianismo nasceu há 2000 anos. O marxismo, portanto, o socialismo, nasceu há aproximadamente 200 anos. Então aí a gente percebe que existe 1800 anos de diferença, cronologicamente falando. Então não se pode dizer que a base dos primeiros cristãos já era o fundamento do marxismo. Os primeiros cristãos se baseavam em Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que o marxismo gerou nos estados onde foi aplicado as chamadas ideologias comunistas, sobretudo privando a vida individual das pessoas. E, embora em alguns lugares exista hoje economias profundamente capitalistas, como é o caso da China, não se deixou com que a vida individual dos seus cidadãos realmente fosse uma vida mais aberta. O cristianismo prima não pela busca da força para impor uma forma de pensamento, mas pela busca do convencimento. Quando se fala dos primeiros cristãos terem algo a ver com o marxismo, muitas pessoas citam Mateus, do capítulo 21, versículos de 12 a 16, quando Jesus expulsa do templo os mercadores, pessoas que faziam da casa de oração uma casa de comércio. Isso não quer dizer, meus irmãos, com esta atitude de Jesus, que ele era contra o trabalho, contra o comércio. Simplesmente Jesus não queria que houvesse uma confusão. No lugar de se prestar culto a Deus, não deveria se comercializar. Então, portanto, não se pode justificar aqui uma ideologia com esta atitude de Jesus. Jesus fala, inclusive, a partir das suas parábolas, dos talentos. Deus deu 10 talentos a um, deu 20 a outros, deu 100, 50 a outros. Portanto, distribui de forma diferenciada. Isso não significa que a dignidade de uma pessoa estivesse comprometida só porque um recebeu 10 talentos e o outro recebeu 100. Ora, se fôssemos primar pela questão marxista, cada um teria que ter recebido a mesma quantia. Então, não é possível a gente justificar, a partir do Evangelho, tal ideologia. O próprio Jesus predica sobre a necessidade de deixar as riquezas. E ele lembra que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O que valeria, claro, uma explicação teológica só sobre este texto, esse pequeno trecho do Evangelho em que Jesus faz essa citação. Então, é de fato que a gente necessita se colocar no caminho de Jesus. Deixar certas coisas significa, para além de dar seus bens, para além de fazer tais gestos que a gente pode fazer em uma ONG, em uma comunidade que não tenha fé, basta que a gente tenha ética, o que é diferente de deixar tudo para seguir a Jesus. E aqui está a conotação que a gente deve dar em relação ao cristianismo, em diferença não só à ideologia comunista, como também podemos lembrar do próprio capitalismo. Porque ambas ideologias não têm a pessoa no centro. E essa pessoa não se dirige a Jesus. Ela se dirige para o sistema. E é o sistema que as conduz e as detém. Do contrário, o Evangelho faz com que a pessoa seja ressaltada na sua dignidade como imagem e semelhança de Deus. Na parábola do jovem rico, o jovem pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna. A resposta de Jesus é que ele deve deixar tudo e segui-lo. Quem está disposto a fazer isso? Os sistemas econômicos, os sistemas ideológicos, políticos estão dispostos a seguir Jesus? Aqui também nós podemos encontrar a diferença. Os marxistas, por acaso, pensam na dimensão da fé, no além-vida, a vida do mundo, a vida física? Os capitalistas também pensam nisso? Um pensa na centralidade do Estado, outro na centralidade do capital. Jesus pensa na centralidade da vida,
na centralidade do homem, que tem sua base no próprio homem Jesus Cristo. Falando sobre a ideologia marxista, Rui Barbosa, que era um político, um diplomata brasileiro, que viveu tempos idos, diz que o comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, tornaria desumana a própria humanidade, subverteria, inverteria a obra de Deus. Obviamente que o capitalismo, que se refere à religião, não produz outro fruto. Também ele vai fazer com que tudo isso que Rui Barbosa citou aconteça, ele vai inverter a religião, ele vai tirar do coração dos homens a própria dimensão cristã. Ambos os sistemas procuram tirar Deus do coração humano. Um coloca as coisas materiais no centro, o outro coloca o Estado na sua estrutura. Por isso, nenhuma dessas ideologias corresponde à dimensão cristã. O cristianismo quer que o homem ganhe a eternidade, isto é, para além dessa vida, a pessoa humana é preservada. Mas também que ele não se esqueça da sua vida terrena. Ele deve começar a construir aqui o próprio paraíso, lembrando que não se esgota aqui. O coração em Deus já pode experimentar o céu aqui, promovendo a fraternidade universal. Tudo isso nós vamos encontrar, meus irmãos, não em uma ideologia ou em outra, mas na própria doutrina social da Igreja, que nos orienta de como devemos viver a nossa dimensão dentro da sociedade. Portanto, neste mundo terreno, construindo a própria dimensão da eternidade. Nos encontraremos no próximo programa Ponto de Vista.